Então, para quem está entrando agora, a gente vai falar sobre os medos. Como vencer os medos, né? E os medos e as suas vertentes. O medo que muitas vezes vira pânico, síndrome do pânico, algo muito famoso, muito comum hoje em dia, né? A maioria das pessoas tem o medo ou desenvolver o pânico. A gente vai falar um pouquinho sobre o pânico hoje também. Olha lá, Mauá, pessoas de Santo André. Tem alguém de fora, de outro lugar, que não seja aqui do ABC? O medo atrapalha você? Como o medo te atrapalha? Como o medo te atrapalha? Diz pra mim. Como você acha que o medo atrapalha a sua vida? Então vamos falar um pouquinho sobre o medo, né? O medo é uma emoção primitiva. É uma das emoções mais básicas que nós temos, né? Nós temos duas emoções básicas. A primeira é o medo e a segunda é a raiva. São as emoções dos homens das cavernas, né? Então nós tínhamos duas opções. Ou nós atacávamos, né, com a raiva, o leão, ou nós nos defendíamos, né? Corríamos, fugíamos, né? Que é o medo. Então são duas emoções básicas. Então o medo a gente pode dizer que é uma emoção natural. É uma emoção que vem para nos proteger. Então, para nos proteger, muitas vezes você ataca ou você corre. E a gente faz isso também hoje em dia, né? Ou a gente ataca com agressividade, palavras tóxicas, nocivas, com a raiva, ou nós fugimos de situações que nos fazem mal, fugimos de coisas que não conseguimos lidar, evitamos situações e muitas vezes perdemos oportunidades, não é mesmo? Então perdemos oportunidades de aprender, oportunidade de crescer, oportunidade de emprego, oportunidades de viver experiências únicas, especiais, né? Então o medo faz com que a gente perca momentos especiais na vida. Todos nós temos medo, lógico que todos nós temos medos. Eu fiz uma pergunta no começo, né? Será que a gente consegue viver sem medo? E a resposta é... O que vocês acham? Dá para viver sem medo nenhum? Responde aí para mim. O que vocês acham? É possível? O pessoal tá aqui, tá quietinho, não tá se manifestando muito. Será que dá para viver sem medo, gente? Eu consigo eliminar completamente o medo da minha vida? Não, alguém disse não aí. Quem mais? Mais um não. Pois é. Vocês acertaram. Não, eu não consigo eliminar o medo da minha vida. Por quê? Como eu falei, ele é uma emoção básica e ela é uma emoção. Isso, ele é necessário, né? Por quê? É uma emoção de proteção. O medo, ele faz parte de um conjunto de emoções nossas que ele gera o quê? Uma capacidade de nós de defendermos. Ó, medo me impede de estar tranquila, respirar tranquilamente. Ok, não, o medo também pode ser bom. Ah, muito bem, André, isso aí, o medo também pode ser bom. O medo é bom quando ele faz o quê? Quando ele nos protege, quando nós temos um medo real. Qual que é o medo real? É um medo real, físico, de sermos machucados, atacados fisicamente, mortos. Né? Então, o medo de altura, por exemplo, é um medo real, um medo primitivo do quê? Da morte, de cair. Né? O medo de ser atropelado atravessando uma rua movimentada.
o medo de sofrer, às vezes emocionalmente, quando você já passou por problemas ou por relacionamentos abusivos e medo de sofrer novamente, é um medo real? É, porque ele tem um fundamento, ele tem uma causa. Agora, quando o medo começa a ser um problema? O medo começa a ser um problema quando nós começamos a inventar ele, a criar ele na nossa mente, a imaginar, a deduzir coisas, né? Então eu começo a achar que eu vou ter dificuldade em fazer uma determinada tarefa, que eu não vou ser boa o suficiente, que eu não vou acertar, que eu não vou passar na prova. Então os medos, a antecipação, que muitas vezes ela está associada à ansiedade, ela é uma das causas dos nossos maiores bloqueios e de desenvolver as nossas capacidades. Então, aqui ó, nas minhas anotações para não esquecer de falar algumas coisas, né? O medo, ele tem uma característica que nos paralisa, tá? O medo, ele nos paralisa. O que é isso? Quando eu estou no estado de medo, eu não consigo agir. No medo real, eu não consigo agir. Mas o medo, ele tem várias vertentes, né? O medo, ele pode ser maquiado de insegurança, o medo, ele pode ser maquiado de uma ansiedade, das dúvidas, necessidade de controle, de controlar as outras pessoas, né? Pessoas que querem controlar muitas situações, ter o controle de tudo, é medo. É o medo de sofrer, o medo de falhar, o medo de não conseguir controlar o que pode vir a acontecer, não é? Então, o medo, ele pode tomar várias formas. E a gente tem o pânico, né? A síndrome do pânico. Síndrome do pânico, ela seria o ápice do estresse e da ansiedade. A gente vai falar daqui a pouquinho da síndrome do pânico. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona o medo, gente. Dentro da medicina chinesa, o medo, ele está ligado ao elemento água. Então, quais são os órgãos mais ligados ao medo? São os rins e a bexiga. Então, os rins e a bexiga, eles são os maiores afetados. Então, algumas doenças, elas podem, vou frisar, elas podem estar associadas a medos e inseguranças constantes. Então, por exemplo, pedras nos rins. As pedras nos rins, elas podem vir de um fator psicossomático, ou seja, medos, inseguranças constantes, medo de tomar decisões, medo de fazer mudanças, né? As pessoas têm muito medo de mudar. Então, algumas das doenças, né, ligadas ao medo. Cistite, né? Infecções urinárias constantes, as pedras nos rins, dor no ciático. Dor no ciático, ele pode estar, não quer dizer que todo mundo que tem dor no ciático é uma questão de medo, tá? A gente precisa avaliar caso a caso. Mas eu posso dizer que 80% das pessoas que apresentam alguns sintomas têm essa associação emocional, tá? Não que são todas. Eu posso ter feito uma atividade física, por exemplo, caído e machucado meu ciático? Posso. Tô passando medo? Não necessariamente, tá? Mas é muito comum também inflamação no ciático por medo de falência, medo de faltar dinheiro, medo ligado ao relacionamento, tá? Então pega também o ciático. Outro desequilíbrio, né, que rege o elemento água também são os desequilíbrios hídricos no corpo. Então, inchaços, inflamações, né, edemas, pode estar associado ao desequilíbrio das águas no corpo, consequentemente do medo. Algumas inflamações articulares, né? Então, aqui é aquele cúmulo de líquidos nas articulações, que a gente tem artrite reumatoide, outros coisas, está ligados a medos também. O não deixar fluir, como eu falei, o medo paralisa. Então, quando eu estou com medo, eu não deixo as coisas fluírem.
Os medos eles também estão associados aos ossos, problemas nos ossos. Todo mundo que tem problema nos ossos, todo mundo que tem cistite, é por causa de medo? Nem sempre, mas uma boa parte está ligado a essa questão somática, tá? Psicossomática. O medo, ele também tem uma relação direta. Olha lá, falando que o ciático acertou na mosca. Pois é. É importante que a gente entenda, tá? Que é uma referência. Então eu tenho que puxar para mim, eu tenho que entender o que serve para mim. Então, assim, é uma questão de medo? Não, não é. Não, é sim. Então, ok. Então, vai servir para você. Dentro de um processo terapêutico, a gente vai checar com o paciente. Né? Tá com problema de ciático, por exemplo. Porque o ciático, ele passa exatamente em cima do canal de bexiga na acupuntura. Né? Então, como eu falei, o medo ele tá ligado ao rim e à bexiga. E o canal energético da bexiga, ele passa exatamente em cima do nervo ciático, né? Ele vem aqui da cabeça, é o maior meridiano do corpo, passa por todas as costas, vai até os pés, tá? Então, é um meridiano grande no corpo e ele passa exatamente em cima do ciático. Então, o desequilíbrio ligado ao medo, ele vai manifestar sobre o ciático, tá? Então, eu preciso checar com o paciente. Você está vivenciando um momento em que você tem dúvidas que caminho seguir, tá num relacionamento que você não tem dúvidas, ou tá com medo de seguir em frente, medo de não dar certo, medo de sofrer, tá passando por questões, dificuldades financeiras, né? Então também pega o ciático, tá com dificuldades financeiras, medo da falta, vai ter inflamação no ciático. Tendo a consciência do que está acontecendo com você, já é 50% do caminho andado, tá? Outra coisa que é interessante também é que o medo ele não anda sozinho, não é mesmo? Então, quando a gente fala de medicina chinesa, olha só. Na medicina chinesa, a gente fala de 5 elementos: terra, água, fogo, metal, madeira e... faltou um. Terra, fogo, metal, madeira... metal, madeira, fogo e água, né? A água. Então, dentro dos 5 elementos, a água controla fogo. O fogo, ele tá ligado ao quê? A nossa agitação interna. Então, quando eu tenho um desequilíbrio de água causado no meu corpo, desequilíbrio do elemento água, causado pelo medo, eu posso afetar também o meu elemento fogo e o meu elemento madeira. O elemento madeira está ligado ao meu fígado. E qual é a emoção associada ao elemento madeira? Raiva. Então, se a minha água está em desequilíbrio, eu vou afetar meu elemento madeira e meu elemento fogo. Consequentemente, eu posso começar a ter desequilíbrios também de madeira. Por exemplo, irritação, enxaquecas. Então, eu começo com medo, um medo constante, às vezes um medo camuflado, e esse medo, ele vai afetando outras coisas no meu corpo. Aí, de repente, eu estou completamente irritado, nervoso, intolerante, brigando com todo mundo. Por quê? Desequilibrou o meu elemento madeira, né? A água nutre a madeira. Então, quando a água está em falta, ou ela está em excesso, ela vai nutrir de mais ou ela vai nutrir de menos. Ou ela vai apagar o fogo, ou ela vai... o fogo vai secar a água, não é? Então, falando dos 5 elementos aí da medicina chinesa, o medo ele vai gerando várias outras emoções em conjunto que vão gerando mais desequilíbrios no nosso corpo. Olha só, né? Aonde é que vai parar? Então, não é só o medo aí. A gente tem vários irmãozinhos de emoções de mãos dadas atrapalhando a nossa vida. Então, além de estar com medo, você ainda está com raiva e agitado, né? Então, uma das características das pessoas, às vezes, com medo, também é a raiva e a irritação. Aí você olha para uma pessoa irritada e você fala, não, não tem medo. Olha só como ela é ousada, como ela é dinâmica, né?
Mas muitas vezes as ações, elas são direcionadas pelo medo. Vou dar um exemplo. Será que o trabalhar demais, incessantemente, pode estar associado a medo? O que vocês acham? Quem arrisca? Trabalhar, workaholic. Trabalhar, 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 não tem tempo para família, não tem tempo para nada. O que vocês acham? Pode estar associado a medo? Escreve aí nos comentários para mim. O que vocês acham? Trabalhar demais. Workaholic, aquela pessoa que não tem tempo para nada, só trabalha. Vocês acreditam que pode estar associado ao medo? Pois é. Está associado ao medo. Olha lá, Jane. Ótimo, Jane. Sim, muito bem. Está associado ao medo, sim, gente. Medo do quê? O que medo essa pessoa pode ter? Aquela pessoa que trabalha demais, não tem tempo para nada, não tem tempo para família. Que medo essa pessoa pode ter? Vamos pensar? Que medo oculto, né? Que não manifesta com tanta clareza. Que medo oculto essa pessoa tem? Sim, sim. E aí, que medo é esse? Silmara, Maíra, Marici, muito bem. O pessoal tá chegando aí. Então, pessoal que está chegando, nós estamos falando aqui como vencer o medo. Interessante, eu já fui assim, mas não sentia medo, até gostava. Interessante, Andréia, fica com a gente. Vamos ver se de repente faz sentido para você. Vai lá, vai, eu vou contar para vocês então. Que medo que essa pessoa que trabalha incessantemente pode ter? Ela pode ter medo de perder o emprego, ok. Medo da entrega, pode ser. Essa pessoa ela pode ter medo da falta, medo da escassez. Muito bem, Kátia, é isso mesmo. Ela tem medo da escassez, tem medo da falta, de faltar dinheiro. Pode estar com muito dinheiro no banco, muito dinheiro na carteira, mas o medo de faltar, o pânico de faltar e a crença de que se ela não trabalhar mais e mais e mais e mais, vai faltar. Então ela se acaba, mesmo tendo dinheiro, mesmo não tendo nenhuma ideia, né, ou algum indício de que ela vai falir ou que a empresa vai ir mal, ela trabalha mais. Por quê? Porque tem o medo de faltar, medo de não se sentir útil. Muito bem, Evelyn, também é um dos medos. A pessoa pode ter uma crença de que para ela ter alguma valia, ela precisa trabalhar muito, muito. Tem pessoas que não se permitem nem descansar. Já viu essas pessoas? Elas têm medo de descansar, elas não conseguem descansar. Então, parar no sofá, colocar as pernas para cima, assistir uma TV, nem pensar, né? Nem pensar, porque essas pessoas, elas acham que isso é ser inútil, é não ter uma, uma ocupação, é estar, como é que eu vou dizer, perdendo tempo na vida. Então elas não se permitem descansar, né? Medo de perder a posição social. Muito bem, Marina. Olha só como tá aparecendo os medos. Olha como os medos são camuflados, entendeu, gente? Então tem muitos medos por trás das atitudes. Rejeição,
eu tenho medo de rejeição. De repente eu trabalho demais, ou eu faço de tudo para todo mundo, né? Aquela pessoa que se doa, se doa, se doa, nunca tem tempo para si mesma, tá sempre se doando ao outro. Ela pode ter medo do quê? Ela pode ter medo de não ser aceita, ter medo da rejeição, entende? Então, os medos, eles são muito camuflados dentro da gente. Então, muitas coisas que a gente acha que não é medo, o medo tá lá no pano de fundo, entende? E ele dita as regras de como a gente vai se comportar. Os medos, eles fazem com que a gente tome decisões que talvez nós não tomaríamos se nós estivéssemos com medo. Faz sentido? Muito bom, perfeito. O trabalho muitas vezes preenche algo, ótimo, né? A Andrea colocou aqui, a Mary. Então, perder, sentir falta de algo, sentir um vazio, né? Então a gente sente um vazio e por medo desse vazio eu começo a encher o meu dia. Eu começo a encher de atividades. Eu não olho para mim, eu começo a ir em vários lugares, eu vou para as baladas, eu quero estar sempre rodeado de gente para não poder olhar para mim mesmo. Faz sentido isso? Então, o que tá o medo daí? O medo de olhar para o que eu tô sentindo. Então, quando eu tenho medo de olhar para o que eu sinto, eu me evito. Mas será que eu consigo ter esse comportamento para sempre? Será que eu consigo ter esse comportamento para sempre e me evitar o tempo todo? O problema é que a gente não consegue. Por mais que a gente queira, não dá para enfiar as emoções embaixo do tapete. E quando a gente enfia as emoções embaixo do tapete, finge que elas não estão ali, aí sim a gente vai começar a ter problemas. Aí que a gente vai ir para uma possível depressão a longo prazo, uma síndrome do pânico. Então, um agravamento das emoções. Vai virar uma patologia. Né? Aqui a gente está falando de medos. Medos de uma forma geral. Não estou falando ainda de uma síndrome do pânico. Estou falando de medos. Medos de uma forma geral. Né? Que podem, a longo prazo, ser um problema na nossa vida. Ser um fator limitante, que nos limitem a viver. Você não consegue viver. Você não consegue tomar decisões por medo. Medo de falhar. Medo de errar. Quem tem medo de errar? Né? O perfeccionismo. As pessoas muito que é um perfeccionismo exagerado, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser do jeito delas. Que medo que tá por trás? Que medo que pode estar por trás desse comportamento, gente? Do perfeccionismo. É o medo de errar. Medo de errar, medo de não ser reconhecido, medo de não ser valorizado, medo de não ser aceito. Né? A gente tem muito medo de não ser aceito. E isso, ok, tá tudo bem, é natural, tá? Gente, é natural o medo de não ser aceito. Todos nós queremos ser amados e ser aceitos, tá? Não tem nenhum problema com isso. O problema está em não sabermos lidar com isso e criarmos situações para evitarmos isso a qualquer custo, ou seja, evitarmos a rejeição, evitarmos o não ser aceito. Né? Como eu falei, faço tudo por todo mundo, não olho mais para mim, quero fazer tudo perfeito, porque eu tenho medo do julgamento. Então tem que tomar cuidado. O que está norteando as minhas decisões e as minhas ações? Será que sou eu mesmo? Ou é um medo oculto que está lá dentro do meu subconsciente e que eu não faço nem ideia que ele está lá? Esse é o grande problema. Né? Os medos, eles ficam de pano de fundo. E eu vou tomando as decisões, vou agradar as pessoas, né? Porque eu gosto delas, porque é importante. Eu fico para depois, né? Eu não tenho importância, eu vou fazer para o outro primeiro. E assim vai. E eu não vou percebendo que existe um medo ali atrás de não ser aceito.
um medo de ser rejeitado, um medo de não gostarem de mim. Porque ninguém é legal o tempo todo. Concorda, gente? Ninguém é legal o tempo todo. Ninguém é maravilhoso o tempo todo, né? Somos seres humanos, a gente tem falhas, tem emoções, tem raiva, tem tristeza. Todas essas emoções fazem parte. E tem que fazer parte. A gente tem que aprender a lidar com todas essas emoções, ter inteligência emocional para lidar com as dores. Né? Porque tudo que vem para nós vem pro bem. Olha só. Renata, tá bom, Rê? Sou eu. Gente, tudo que vem para nós vem pro bem. Quem nunca, quem nunca passou por uma situação que você achou que seria terrível, né? Uma falência, ser mandado embora, foi traído. Você falou, nossa, é o fim do mundo, agora acabou a minha vida, né? E de repente, ou às vezes até a morte de alguém, olha só, né? Às vezes até a morte de alguém, você fala, nossa, acabou a minha vida. E aquilo, ele foi o precursor de uma mudança extraordinária na sua vida. Já passaram por isso? Você fala, nossa, se não tivesse sido aquilo, hoje eu não estaria onde eu estou hoje. Hoje eu não estaria nesse novo emprego. Hoje eu não teria conhecido essa pessoa maravilhosa. Ou mesmo eu não teria tomado outro rumo na minha vida, não teria feito outras escolhas. Isso me ajudou a crescer, não é? Então as coisas na nossa vida, elas vêm sempre para nos ajudar a crescer. Não tenham dúvida disso. Por mais dolorido que as situações possam ser, ela vem para nos ajudar a crescer. Mas é importante que a gente olhe para essas emoções. Ai, Lu, eu sou legal o tempo todo. Que bom! Com certeza! Então, né? O medo, ele vai fazer com que a gente tome decisões que nós não tomaríamos se ele não tivesse ali. Isso que a gente tem que estar ciente. Tá? O medo, ele é uma emoção natural, não tem como eu eliminar o medo, porque o medo é um protetor. Como eu falei, existe um medo natural, o medo de cair, o medo de se machucar, o medo de morrer, são emoções naturais. E a gente tem que ter esse medo, porque esse medo vai nos proteger, senão você pularia do prédio, você atravessaria a rua sem olhar. Então o medo, ele é um sistema de proteção, tá? E ele tem que estar ali. Ele começa a ser um problema quando ele passa do limite. Quando o medo passa do limite, quando ele começa a nos impedir de viver, eu começo a evitar de fazer coisas, eu começo a tomar decisões que me prejudicam por causa do medo, não é? Isso faz com que as coisas vão ficando estagnadas. Eu vou entrando numa zona de conforto. Eu evito as situações na vida. E aí eu tenho um problema. Eu tenho um problema porque eu paro de crescer. Eu paro de me desenvolver. Né? Então vamos lá. Fala um pouquinho do cérebro primitivo. Nós temos 3 cérebros, olha só, segundo a neurociência. Nós temos o cérebro primitivo, o cérebro intermediário e o cérebro superior, o racional. Né? Então o cérebro primitivo, a gente está falando do córtex, né, aqui atrás, que é o cérebro reptiliano, que ele está muito mais ligado a nos manter vivos, tá? A sobrevivência. Então, tudo que o seu corpo precisa para sobreviver, respirar, se alimentar, se proteger, ele vai estar atuando. E o cérebro intermediário, ele já está ligado às nossas emoções. Então, as emoções, o como eu me sinto em relação às circunstâncias, às coisas, o medo. Então, são 2 cérebros, o cérebro primitivo e o cérebro intermediário, que ainda são cérebros que não estão ligados com o nosso racional. Então, servem o quê? Para nos proteger, para fazer com que a gente aprenda a
a sentir a vida, a se proteger da vida, tá? Então é um sistema de proteção. Nós temos o cérebro superior, o racional. O cérebro racional já é o intelecto, o raciocínio, que ele vem depois. Ele vem bem depois. Então, num momento de dificuldade, quem que vai manifestar primeiro? O seu sistema de proteção. Então, vai vir sempre primeiro o quê? O medo, ou a agressividade, ou a emoção, ou o impulso. Por quê? É o sistema de proteção seu. Então, o que a gente sempre indica? Né? Você precisa dar tempo para que o seu racional ele funcione. A emoção, o impulso, ele vai se vir sempre primeiro. É como eu falei, na época das cavernas. Então chegava o leão, né? O homem das cavernas tinha que fazer duas coisas. Ou ele avançava e matava o leão para comer o leão, ou ele corria. Ele tinha essas duas alternativas. Quem faz com que o seu corpo corra? Né? Produz adrenalina, para que os músculos funcionem e você corra. Né? É o cérebro primitivo. Ele dá o alarme de que você está em perigo, ele aciona adrenalina, cortisol, que é o hormônio do estresse, e faz com que você corra. No caso de você atacar, a mesma coisa. Ele vai produzir esses mesmos hormônios, adrenalina, cortisol, para que você ataque o leão. Ok? Só que nós não temos leão aqui, né? Na cidade grande. Tem algumas coisas que até se comparariam a um leão, né? Mas nós não temos um leão propriamente dito. Então, o que acontece, né? Quando eu visualizo, meu cérebro, ele entende que eu tô correndo perigo na minha vida, tá? Um perigo real ou não real, ele vai acionar esses mecanismos de defesa primitivos. Então, vamos supor, vou colocar uma situação concreta para ficar mais fácil, para exemplificar. Então, eu estou num ambiente de trabalho, tá? Ou mesmo com um amigo. E acaba gerando um conflito. Nós começamos a discutir, eu começo a me sentir agredida, porque eu sinto que a pessoa está falando coisas que estão me diminuindo ou me rejeitando, não é mesmo? Qual que vai ser a minha atitude inicial? Eu vou ficar irritado e posso partir para a agressão. É um estado racional? Não, não é um estado racional. É um estado emocional puro e simples. Então, a minha emoção ela vai vir na frente. Depois, talvez eu fale, eu brigue, eu quebre tudo e eu vou parar para pensar e vou falar: nossa, eu não devia ter feito isso, como eu exagerei, né? Se eu tivesse parado para pensar. Então, o que aconteceu? O meu cérebro primitivo tomou a frente, porque eu me senti agredido, me senti atacado, tomou a frente e eu tomei atitudes que eu não deveria ter tomado. Como é que eu faço, né, para isso não acontecer? Tem uma técnica simples. Respira. Então, o famoso contar até 10. Quando eu conto até 10, a vovozinha já falava isso, né? Conta até 10. Quando eu conto até 10, eu dou um tempo para as minhas emoções, né, saírem do primitivo e o meu racional ele entrar em ação. Então eu preciso desse tempo, porque o meu emocional ele é mais rápido, porque ele é o meu sistema de proteção, ele precisa me proteger. Então o meu emocional vai mais rápido e não dá tempo de eu racionalizar, não dá tempo de eu pensar, tá? Então uma técnica interessante é conte até 10. Respira algumas vezes, respira fundo, conta até 10. Esses milissegundos já é o suficiente para o seu racional falar mais alto e você segurar o impulso. Ok? Então, uma dica aí. Segura a onda, né? Para que a emoção, você não se arrependa das atitudes depois. Dá um tempinho para o seu racional entrar no processo, não é mesmo? Ok. Vamos lá. O medo, ele tem um outro lado também, né? Como a gente falou. De um lado eu tenho medo.
O medo, ele pode manifestar como algo que faz com que eu me recua, que eu me esconda, que eu não enfrente. Mas o medo também pode ser algo que me impele a dominar, que é o outro lado do medo. Então, eu ao mesmo tempo posso me esconder, como eu também posso dominar, né? Que é a outra moeda do medo, mas também é medo, né? Então, quando eu quero dominar muitas situações, quando eu quero controlar muitas as situações, quando eu tenho muitas ambições, eu posso estar também sendo norteado por um medo, né? O medo de não conseguir, o medo de não atingir o meu objetivo, o medo de não ser bom o suficiente. Olha só, né? Como o medo está presente na nossa vida. Né? A Silmara falou assim, o medo de passar vergonha. O medo de passar vergonha. Né? Nós temos muito medos. O que é o medo de passar vergonha? O que é o medo de passar vergonha? O medo de passar vergonha, ele está muito ligado também à não aceitação de si mesmo. Você não se acha bom o suficiente. Né? Então, como você não se acha bom o suficiente, você tem medo de se expor, de se colocar, tem vergonha de errar. Né? Mas diga-me, só não erra, né, quem não tenta. Então, para que eu melhore, eu preciso errar, eu preciso tentar mais e mais e mais e mais, né? Senão, as coisas não vão funcionar. Então, vamos lá. Na nossa sociedade, o medo, ele é muito ativado, né? A gente tem quase que uma doutrina do medo. E ele veio já da nossa infância. O que muitos pais faziam, né? Ou fazem até hoje, né? Quando não consegue controlar os filhos, ameaça. Se você fizer isso, você vai apanhar. Se você não fizer o que eu estou falando, eu vou te pôr de castigo. Né? Aí você vai para algumas religiões. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Ok? Então, o tempo todo, né, a gente está trabalhando com a culpa, com a acusação, com o medo de errar. Você tem que estar sempre ok, você tem que estar sempre perfeito, não é assim? Então, a sociedade, de uma forma geral, ela cobra muitas posturas, né? E ela gera muitos medos. Então, nós temos ao nosso redor, vamos dizer assim, um estímulo do medo muito grande. Porque o tempo todo você está sendo cobrado, você está sendo cutucado para que você seja melhor, para que você não falhe, né? Então, é o medo mais uma vez sendo reforçado. Então, quanto mais medos eu desenvolvi na minha infância, através da educação que eu tive, experiências que eu passei, mais ele vai manifestar na minha vida. Então, para que eu olhe para os meus medos, eu não posso fugir dos processos. O que é isso? Eu preciso ir mais fundo. E muitas vezes as pessoas têm medo de olhar para si. Tem medo para olhar das emoções que estão ali. Eu não posso ter medo de olhar para mim. Esse é o primeiro ponto para que eu possa fazer uma mudança dentro de mim. Não funciona a gente colocar as emoções embaixo do tapete. Uma hora não cabe mais, não é? Uma hora elas vão começar a sair sem controle. Seja o medo, seja o que for. Então eu não posso jogar as emoções embaixo do tapete. Então como é que a gente resolve esses medos, né? Principalmente o medo que é criado pela nossa mente, que é o medo que não é real. O medo de que algo aconteça. Então eu não sei se aquele medo, ou melhor, eu não sei se aquilo vai realmente acontecer, mas eu imagino na minha mente que aquilo vai acontecer e coloco como um determinante, né?
eu não vou conseguir fazer aquele trabalho. Eu não sou capaz de fazer isso. Né? A tal pessoa com certeza não gosta de mim. Eu não vou falar com determinada pessoa, eu não vou ter aquela reunião, porque eu tenho certeza que não vai servir para nada, não vai dar certo. Então, coisas desse tipo, né, são criações da nossa mente. Nem sempre tem dados reais para essa avaliação. Será que é isso mesmo? Ou será que eu tô com medo de que não dê certo? Então eu já dou um passo atrás, já volto atrás, já nem vou. Né? Então, como é que o medo está determinando as suas ações e as suas decisões? Você está deixando de ir por medo? Ou as suas decisões elas são realmente determinadas por aquilo que você quer? Essa resposta não é tão fácil, não é tão simples, né? Porque o medo ele faz com que a nossa mente fique confusa. Você não vê as coisas com clareza. Então as suas decisões elas não são claras. É o famoso enfiar os pés pelas mãos, não é? Muito bem, Marina. O nosso medo provém da educação que tivemos na nossa infância. Também. É como eu falei, quanto mais medos a gente tem, ou experiências de medo nós passamos, seja na nossa infância principalmente, e experiências traumáticas, mais ele vai estar ativado dentro da gente. Medo do medo. O medo do medo é o pânico, né? Medo do medo é o pânico já. O pânico nada mais é do que você ter medo de ter aquela sensação ruim. Mas o pânico eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Porque ele sai um pouquinho fora do medo que a gente está falando, já é uma coisa mais exacerbada. Eu não vou falar do medo aqui no nível médico, tá? De medicina. Vou falar dentro da medicina tradicional chinesa e das terapias, tá bom? Então vamos lá. O nosso medo ele faz com que nós tomamos decisões com base em coisas que não existem. Né? Então você decide, por exemplo, pedir a conta porque você acha que as pessoas não gostam de você, por exemplo. Você decide terminar um relacionamento porque você tem medo que o outro termine com você. Né? Eu já tive casos assim no consultório. Então a pessoa tomava sempre a decisão de terminar o relacionamento com vários namorados porque ela tinha o medo do outro dizer para ela que não queria mais. Olha só. Né? Então quando a pessoa estava gostando, ela começava a gostar muito e aí ela percebia que ela estava se envolvendo e por algum motivo o cara ficava um pouquinho mais distante, e eu tava passando por alguma dificuldade que não era nem com ela, já dava aquele alerta, nossa, ele mudou comigo, tem alguma coisa errada, deixa eu terminar logo, porque senão ele vai terminar comigo. E olha só que maluquice isso, não é mesmo? Então deixava de viver um relacionamento saudável, muitas vezes, porque às vezes o cara nem queria terminar com ela. Mas ela terminava primeiro para não sofrer, para não ter que passar pela situação da perda. Mas nessa ela perdeu várias vezes. Olha como é a nossa mente. Então ela acabou sofrendo várias vezes, porque a cada separação ela sofreu. Quem garante, né, que se ela não tivesse se separado, ela talvez até casaria com a pessoa e daria certo. Não é mesmo? Então, o medo ele faz com que a gente tome decisões precipitadas. Então, é importante a gente olhar para os nossos medos e entender de onde que está vindo aquelas decisões. Não é? Por que eu estou tomando aquela decisão? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Tá? Então, são perguntas importantes para serem feitas. Por que eu estou trabalhando dia e noite? Por que eu não tenho tempo para minha família?
Ah, porque eu quero juntar um dinheiro, eu quero ter um grande patrimônio. Tá, mas por quê? Ah, eu quero ter um grande patrimônio para ter uma boa vida com a minha família. Tá, mas você não pode ter uma boa vida com a sua família hoje? Quando você vai ter uma boa vida com a sua família? Daqui 20 anos? Que seus filhos já cresceram? Que sua esposa talvez já arranjou outro porque se sentiu sozinha, porque você nunca estava em casa para compartilhar nada? Entende? Quando é que eu vou viver essa vida feliz? Quando eu for velho o suficiente, né? Ou velho demais, que eu já não tenha mais forças para trabalhar ou para me divertir. Quando eu estiver doente, é aí que eu vou olhar para minha esposa e vou falar: ah, agora eu acumulei o suficiente para viver a vida? Sabe? São perguntas que a gente tem que entender. Porque quando a gente trabalha com coaching dentro de um processo terapêutico, né? De uma terapia integrativa junto com coaching, a gente fala da questão de metas. Cada um tem metas diferentes. Né? É muito comum você ver pessoal colocar metas, né, financeiras. Nem todo mundo tem metas financeiras. Algumas pessoas têm, outras não. E tá tudo bem. Né? Nem todo mundo precisa ter a mansão, o carrão, né? Depende, cada um tem um objetivo de vida. Mas eu preciso entender o porquê que eu quero as coisas. Por que que eu quero? Deu uma falhazinha aqui na minha internet. Ok, agora foi. Então eu quero ter o carrão por quê? Porque eu quero me sentir mais poderoso. Por que você quer se sentir mais poderoso? Porque eu tenho medo de não ser aceito. Porque eu tenho medo de não ser um Zé Ninguém. Porque eu tenho medo de não ser o que meu pai queria que eu fosse. Eu tenho que provar para o meu pai que eu sou uma pessoa que venceu na vida. E vencer na vida é ter um carrão. Só que qual é o preço de ter o carrão? De repente o preço é você trabalhar dia e noite, dia e noite, dia e noite e não ter tempo para sua família e não viver a vida. Entende? Então cada caso é um caso, né? Eu tô dando esse exemplo. Mas por que que eu quero? Tudo que a gente vai fazer na vida tem que entender por que que você quer. Você tem que fazer essa pergunta. O que que te motiva lá dentro? É um medo que está fazendo você tomar aquela decisão? Ou não? É uma vontade real? Evelyn colocou futuro melhor. O que você quer dizer com isso, Evelyn? Futuro melhor. Todo mundo quer um futuro melhor. Mas antes de um futuro melhor, a gente tem que ter um presente melhor, não é mesmo? Porque o futuro a gente se constrói agora, a gente constrói no presente, a gente não constrói no futuro. O futuro, na verdade, não existe. Né? O futuro é uma criação da nossa mente, porque quando o futuro for futuro, ele vai ser presente, entende? Então, na verdade, o futuro não existe, a gente constrói no hoje. Então, muitas vezes a gente faz esforços para querer ter algo melhor, mas a gente deixa de viver o que precisa viver agora. Você tem que ser feliz agora também. Não estou dizendo que você não tenha que trabalhar, nem que tenha que juntar dinheiro para ter as coisas que você porventura queira. Eu só estou dizendo que nós precisamos dosar. A gente precisa trabalhar todas as nossas áreas da vida. A gente tem vários pilares. A gente tem a área profissional, conjugal, de lazer, de saúde, filhos, né? Só para falar em algumas. Será que você está com todas essas áreas em harmonia? Diz para mim. Será que você está com todas essas áreas em harmonia? Ou você está se dedicando só a uma área e está deixando as outras irem afundando? Trabalha demais e a saúde vai para o ralo. Aí eu vou te perguntar, esse excesso de trabalho, sem saúde, ele vai te trazer o que você quer? Talvez não seria melhor você trabalhar um pouco menos, mas viver também a sua vida, passear de vez em quando,
estar com a sua esposa, estar com seus filhos, estar bem, viver aquele momento e também guardar para o futuro sem nenhum problema, né? Às vezes eu recebo muitas pessoas que têm objetivos, né? Quando fala as metas, por exemplo, eu quero ganhar um monte de dinheiro para eu poder fazer o que eu gosto. Tá, o que você gosta? Eu gosto muito de ler e de estudar. Tá, mas você precisa ter um monte de dinheiro para poder só para ler e estudar? Não, eu queria só fazer isso. Ok. Mas você não pode fazer isso agora. Você precisa esperar, talvez, lá na frente, para você fazer isso? Então, às vezes, a gente precisa fazer um ajuste das metas, um ajuste do que as pessoas querem. Por que está te motivando? Às vezes você quer algo que não está lá na frente, você já pode ter agora, de uma forma mais equilibrada. E de uma forma que a gente consiga equilibrar todos os pilares da nossa vida. Como é que a gente lida com medo? O que vocês acham? Coloca aí, o que vocês acham? Como é que a gente lida com o medo? Como é que vocês lidam com o medo? Quando o medo vem, você tem que tomar uma decisão. E o medo vem, como é que você lida com o medo? Você não toma decisão. Você decide de qualquer jeito para se livrar da emoção, para se livrar daquela angústia. Você corre. O que você faz? Você se esconde? Você evita aquela situação? Como é que você lida com ele? André, enfrentando. Muito bem. Como é que eu lido com o medo? Que mais? Carla, seja bem-vinda. Enfrentando, tenta enfrentar. Vai com medo mesmo, mas vai. Muito bom. O pessoal aqui tá forte. Uma das formas da gente vencer o medo, gente, é enfrentando. Sim, é enfrentando. Mas tem uma estratégia pra gente lidar com ele, sabe? Porque quando é um medinho, né? Você até vai. Mas e quando é um medão, né? Quando é uma coisa que te paralisa, como é que você lida com isso? Porque tem medos que nos paralisam, né? Quando você tem que tomar uma decisão que de repente pode falir a sua empresa, de repente vai mudar toda a sua vida, de repente pode ter um impacto financeiro grande, né? Ou um impacto emocional em algumas pessoas. Como é que você lida com esse medo? Né? O primeiro ponto é a gente identificar o que é real e o que é imaginário. Né? O que eu tô criando na minha mente, minhas suposições e o que realmente é real. Então eu posso até escrever num papel. Né? Então, o que é real? Yara, penso se posso lidar com as consequências das minhas escolhas. Muito bom, Yara, muito bom. É por aí. Então, o que eu faço? Pego um papel, posso colocar de um lado tudo que é real. Real, eu tenho dados concretos, dados numéricos, coisas que eu posso provar, que são verdadeiras e são reais. Do outro lado, eu coloco o que eu acho. Mas eu acho que pode ser que não dê certo isso. Eu acho que eu não vou conseguir. Olha lá, no Instagram vai encerrar, gente, porque tem limite de tempo, tá? Se vocês quiserem passar pro Facebook lá, eu tô finalizando, tá? O Instagram vai encerrar em breve aí a live. Então, assim, o que eu faço? Então, eu coloco os pontos positivos e negativos.
Ok, você rolar no Instagram, né? Então, assim, eu coloco os pontos positivos e os pontos negativos. Coloco o que é real, o que é imaginário. Então, eu vou lidar com o real com dados concretos. Eu vou lidar com o imaginário com suposições. Então, como é que eu posso lidar com aquilo se der errado? Né? Então, põe na balança. Se eu decidir isso, qual é a consequência? Né? Muito bom que a Ara colocou. Então, qual é a consequência? Eu decidi isso, o que isso vai gerar? Ah, essa decisão, se eu decidir errado, vai ser uma tragédia, vai ser um problema muito sério. Ah, ok. Então, pensa melhor, mede melhor. Ah, eu decidi, mas se eu tomar essa decisão, não vai ser um problema muito grande. Então decide. Porque o pior do medo é você não decidir. Porque o decidir te empodera. Então procura decidir nas pequenas coisas. Que às vezes é mais fácil depois para decidir nas grandes. Né? Então sempre põe na balança e se pergunta: quais as consequências dessa decisão? Se eu decidir por sim, qual é a consequência? Se eu decidir por não, a consequência. Se as consequências não foram grandes, experimenta. Vai com medo mesmo, né? Como muitas pessoas colocaram. Se a decisão ela é muito, vamos dizer assim, a decisão não, a atitude que você vai tomar, ela vai te causar um problema muito sério, então o que você faz? Calma, respira, vê os prós e contras, tenta ver o plano B, como é que você vai ajustar aquela situação, e aí sim você toma a decisão, né? Coloque sempre na balança. Pra gente finalizar aqui, né? Alguém quer perguntar alguma coisa que eu não falei sobre o medo? Quer colocar alguma questão a mais que não foi falado? Aproveita, coloca aí, tá? Alguma coisinha, algum comentário ou mesmo alguma pergunta para que a gente possa abordar aqui nos momentos finais, tá? Fala um pouquinho da síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico, ela pode estar ligada a vários fatores, né? Desde fatores orgânicos, fatores comportamentais e muitos outros, tá? Mas vamos, um dos fatores comportamentais que pode estar associado à síndrome do pânico, primeiro é querer ter o controle de tudo. E também ir além dos seus limites, tá? É um dos fatores que acaba desencadeando o pânico, quando eu não respeito os meus limites. Eu vou mais do que eu posso. Tá? Então o corpo ele dá um alerta. Então a síndrome do pânico é como se ela estivesse te dando um alerta. Para, que tá demais. Tá? Então é como se ele tivesse te dando um break, uma parada. Tá? Então o pânico ele vem porque ele te imobiliza completamente. Então quando você tem que parar, o pânico vem para te parar. Até você olhar para aquilo, você mudar o seu padrão, você ver a vida de forma diferente, você se cuidar mais, você respeitar os seus limites, ok? E entender que nem tudo você pode mudar. Tem coisas que são como são. Você vai ter que aceitar, né? Tem coisas que é uma questão de aceitação, uma palavra difícil, né? Aceitação é uma palavra difícil. Como é que eu faço? Medo paralisante, Jane. Medo paralisante é aquele medo que você não consegue sair do lugar, né? Você não faz nada. O que é o medo paralisante? Aquele medo que você não sabe como lidar, você não sabe qual é o próximo passo. O medo é tanto de errar, de sofrer, de sentir, que você não faz, você simplesmente não faz. Mas não tem como a gente não sentir. As emoções estão aí para nos mostrar muitas coisas.
E eu costumo dizer sempre que as emoções são nossas amigas, não só o medo, todas as emoções elas são nossas amigas, elas nos direcionam. Se a emoção que está vindo é um medo, uma tristeza, uma raiva, ela está te dizendo, opa, tem alguma coisa errada aqui, talvez não seja esse caminho, né? Ou talvez seja esse caminho, mas não seja desse jeito que você está fazendo, ok? Então muda o jeito de fazer, muda o jeito de olhar, né? Ou mesmo a emoção está dizendo, fuja daí, isso não é para você. E uma emoção alegre, de alegria, de felicidade, ela pode estar te dizendo, esse é o caminho, seja feliz, continue, vá por aí mesmo. Então as emoções, elas vêm nos direcionar, elas vêm nos mostrar. Entende? Então, a gente não tem que fugir das emoções. A gente tem que olhar para elas e tentar entender o que elas estão querendo nos dizer. Inclusive o medo. Se eu tô com medo, é porque algo no meu sistema tá querendo me proteger. Eu tô achando que eu tô sendo agredida de alguma forma. Porque o medo não é proteção, que nós falamos lá no começo. Então, se o medo é proteção, do que eu tô querendo me proteger? Eu vou entrar num novo relacionamento. Eu tenho medo de me relacionar com a outra pessoa. Por que eu tenho medo de me relacionar? Tenho medo de sofrer? Porque eu tive uma experiência com um relacionamento anterior em que eu sofri muito, né? Vamos dar isso como um exemplo. E aí eu tenho medo de me relacionar e sofrer igual. Vai ser igual? Provavelmente não. Mesmo que for parecido, nunca vai ser igual. Não é assim? Sempre vai ser uma experiência nova. Às vezes eu acabo atraindo aquela situação que eu tenho medo, porque o medo também faz com que a gente atraia situações que a gente quer evitar. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Cuidado para não querer esconder tanto medo que você acaba indo de encontro a ele. Por isso, olhe para ele, olhe do que você tem medo e encare ele. A gente tende a atrair aquilo que a gente está sentindo. Então, se você tem medo de perder o emprego, o que seu cérebro entende, né? Ele está te protegendo. Você está com medo de perder o emprego. O seu cérebro entende que aquele emprego não é bom para você, porque ele está te gerando medo. Ele está te gerando raiva, ele está te gerando insatisfação. Aí o que ele faz? Ele gera uma situação que a gente chama de auto-boicote, para que você perca o emprego. Entende? Então é assim que seu subconsciente funciona. Muitas vezes ele faz com que você tome atitudes que você não tomaria em sã consciência, mas ele acaba bloqueando. Entende? Então toma cuidado aí com o medo. Porque ele acaba norteando a sua vida, ele acaba fazendo com que você tome decisões que você não queria tomar. Ou atitudes inconscientes que acabam te levando para um lado ruim, né? Um lado que você não queria estar. Então, você acaba enfrentando o próprio medo que você não queria enfrentar. Ok, para a gente encerrar, alguém tem mais alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Ficou faltando falar alguma coisa mais do medo? Então, como é que eu lido com medo? Primeiro, eu ponho na balança se a minha decisão vai causar algum mal e que tamanho é aquele mal. Segundo, eu tento decidir. O decidir me empodera. Então, eu decido nas pequenas coisas, penso mais antes de decidir nas grandes coisas. E depois eu realmente enfrento. Eu enfrento. Porque o medo, ele só é vencido quando a gente enfrenta. Quando a gente olha para ele e identifica o medo. Ok? Acho que é isso. Porque poderíamos ficar a noite toda aqui falando do medo. Então, só lembre que para que a gente possa vencer os nossos medos interiores, a gente precisa olhar para eles e isso é um processo.
não é instantâneo. Nenhuma mudança é instantânea. Às vezes elas até parecem que são instantâneas. Você vai fazer um curso de final de semana e de repente você sai transformado. Isso acontece com algumas pessoas? Pode acontecer, mas normalmente as pessoas já estão num ponto em que elas, vamos dizer assim, a gotinha que faltava para ela fazer a mudança. Tá? Mas toda mudança ela é um processo. Você não pode fugir desse processo. Você tem que ir passo a passo, e olhando para si, e se trabalhando. Se precisar de ajuda, busca ajuda, seja através de uma terapia, seja através de outras práticas, da meditação, da yoga, o que seja, né? Algo que realmente você vai sentir que vai te fazer bem. Busque ajuda se for necessário, mas faça algo por você. Ok? Então, mais ninguém quer fazer uma pergunta? Eu vou encerrar então. Ok. Eu vou fazer uma próxima live na próxima semana. Depois coloquem aqui temas que de repente vocês querem que eu fale, diferentes, né? E aí vou estar desenvolvendo esses temas aí talvez para uma próxima live, tá bom? Semana que vem eu tô programando de fazer mais uma sobre um outro tema. Aí eu aguardo vocês, tá bom? Obrigada por hora e até mais. Beijinho para vocês, obrigada por estar aqui por enquanto comigo até agora, tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho para vocês terem uma consciência aí de como o medo fica de pano de fundo aí nas nossas decisões. Ok? Obrigada e até a próxima. Obrigada, Kátia. Ótimo conteúdo. Obrigada, Kátia. É que tem tanta coisa para falar, né? Tem muitas coisas para falar. Não é fácil falar sobre o medo. Poderia falar a noite inteira aqui. Tem que resumir, né? A gente vai falando aos pouquinhos, cada vez de uma coisa diferente. Se vocês quiserem algum outro tema, depois me fala, escreve aí, tá? Ou se lembrar depois, vai lá no post e escreve. E a gente vai desenvolvendo, tá bom? Ok, pessoal, obrigada. Eu vou concluir aqui, tá bom? Boa noite e até a próxima.